Olá, graça e paz. Nesta oportunidade eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31. Este pequeno texto, ele fala sobre a cura de um surdo e gago. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Éfata, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Este milagre de Jesus, ele foi realizado fora dos territórios de Israel. Ele foi feito ali na região de Decápolis, portanto, em território gentil. Marcos disse que Jesus estava na região, ali nos arredores de Tiro. Tiro está na região ao norte, fora dos territórios de Israel, próximo às margens do mar Mediterrâneo. Então Jesus estava nessa região de Tiro, que é um território gentil. Ele saiu ali da região de Tiro, ele caminhou em direção ao leste, atravessando ali a região de Sidom. Com certeza ele passou pelo vale ali que começa o Jordão e desceu para a região de Decápolis. A região de Decápolis, ela ficava na região leste, do outro lado do mar da Galileia, também em território gentil. Decápolis é o nome dado a um grupo de 10 cidades. Uma das mais conhecidas hoje é a cidade de Damasco e também a cidade de Amã. A Damasco, capital da Síria, e era um lugar onde passava uma importante via que vinha ali proveniente do Oriente Médio. Essas cidades que dava o nome de Decápolis, que significa Deca mais Polis, que é 10 polis cidade. Então, 10 cidades. E essas cidades, elas eram Canata, Damasco, Dion, Escitópolis, Gadara, Gerasa, Ipos, Pela, Filadélfia e Rafana. Todas essas cidades, elas pertenciam a esse grupo de cidades que eles denominaram Decápolis. E Jesus saiu de um território que era gentil, que era Tiro e Sidom, caminhou até a direção aí de Decápolis e ali, naquela região, ele fez este milagre. Quando ele chegou na região ali de Gadara, onde ele tinha expulsado demônios, algumas pessoas trouxeram para Jesus um homem que ele era surdo e mal podia falar. Outras traduções nos diz que ele era surdo e também era gago, ou falava com dificuldades. Provavelmente este homem ele já tinha escutado num período anterior, até porque ele falava com dificuldade.
se ele fosse um surdo de nascença, ele jamais poderia falar, balbuciar qualquer palavra, mesmo que seja com dificuldade. Então, num período da sua vida, com certeza este homem, ele escutava. Portanto, com o passar do tempo, ele perdeu a sua audição e falava com dificuldade. E eu acho interessante aqui, neste milagre, é que Jesus, ele pega aquele homem que era surdo e gago e leva ele à parte, tira ele do meio da multidão e sai para um lugar distante, longe da multidão. E Jesus, ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Jesus, ele começa curando o homem pela lógica da coisa. Primeiro nós temos que abrir os nossos ouvidos. Após os ouvidos serem abertos, automaticamente fica mais fácil para falar. Jesus começou pelo lado lógico da coisa, que é abrir os ouvidos. Então Jesus começou abrindo os ouvidos, mas ele coloca os dedos, não sei se ele introduz os dedos no ouvido daquele homem, mas diz aqui que ele coloca os dedos no ouvido daquele homem. Depois, em seguida, o que ele faz? Jesus cuspiu. Veja bem que Jesus cuspiu, tocou com o seu dedo na língua daquele homem, olhou para o céu, suspirou profundamente e disse uma palavra em aramaico. Aramaico era uma língua semítica, ou uma língua dos descendentes de Sem, uma língua semítica, e essa língua semítica ela era uma língua ancestral do hebraico e também da língua árabe. E ele disse uma palavra em aramaico, efatá, que significa abre-se. E naquele momento, aquele homem, ele pôde ouvir e também pôde falar. A sua língua ficou livre e ele falava corretamente. O que me chama a atenção neste texto é o seguinte: muitas das vezes o milagre de Deus em nossa vida, ele não vem da maneira como nós o queremos. Jesus poderia muito bem dar uma palavra, ou proferir uma palavra, e aquele homem ser imediatamente curado. Eu não consigo explicar o motivo pelo qual Jesus coloca os seus dedos no ouvido daquele homem, toca na língua daquele homem, olha para o céu, suspira e depois diz uma palavra. Sendo que em alguns milagres que Jesus fez, ele não diz nada. Simplesmente ele coloca as mãos e a pessoa fica imediatamente curada. Tem outro relato de milagre de Jesus que ele cuspiu no chão, ele fez barro, colocou nos olhos de um homem cego e disse para ele: vá até o tanque de Siloé e lava. O homem foi, lavou seus olhos e ficou curado. Um outro relato também diz que tinha um homem que chegou até Jesus. Jesus colocou as mãos sobre ele, orou e disse: você está vendo alguma coisa? Ele disse: olha, eu vejo, mas vejo o homem como se fossem árvores. O milagre não tinha sido completo ainda. Jesus ora novamente para aquele homem e pergunta: e agora? Agora eu vejo. Veja bem que muitas das vezes o milagre realizado por Deus em nossas vidas, ele não é da maneira como nós desejamos, mas sim como
o Senhor quer fazer em nossa vida. É a maneira dele. Ele é soberano e faz como ele quer. O que nós temos que entender é o seguinte, que ele é o autor do milagre. A maneira como ele será feito não importa. O importante é que ele seja feito. E para que esse milagre seja feito em nossas vidas, nós temos que crer na palavra de Jesus. Vejam bem que essas pessoas aqui, elas criam que Jesus poderia fazer um milagre. A prova disso é que eles trouxeram aquele homem até Jesus. Isso é um ato de fé. Eles tiveram fé. Nós vamos levar este homem até Jesus e Jesus vai curá-lo. Por quê? Eles tinham fé. Me lembro do general Naamã. Por que general Naamã foi curado da sua lepra? Ele saiu do seu país porque ele ficou sabendo através da sua empregada que em Israel existia um profeta do Senhor, que Deus usava o profeta através de curas. E ele foi curado justamente por causa da sua fé. Ele deslocou de um país tão distante, foi até a região de Israel para ser curado. Ainda que ele pensava consigo mesmo, quando eu chegar lá, o milagre vai ser desta maneira. Mas quando ele chegou à porta da casa do homem de Deus, Eliseu nem saiu para fora. Ele mandou o seu servo dizer ao general: olha, o meu senhor disse para você ir até o rio Jordão, mergulhar 7 vezes, após o 7º mergulho você vai ser curado. Aquele homem saiu indignado, porque talvez ele esperava que o profeta do Senhor receberia ele e colocaria as mãos sobre a sua cabeça e ele seria imediatamente restaurado. Mas não era da maneira como ele queria, era da maneira como Deus queria fazer algo na vida de Naamã. E ele saiu da presença do servo de Eliseu e voltando para o seu país indignado. Lá no meu país existem tantos rios cristalinos, que eu poderia muito bem ser banhado, e ele me pede justamente no rio Jordão. E um dos servos do general disse para ele: se ele tivesse pedido algo mais difícil, você não faria? E aquele general pensou bem: sim, não custa nada dar 7 mergulhos no rio Jordão. E ele foi lá, mergulhou, e no 7º mergulho, aquele homem saiu completamente curado. Aquele homem foi curado porque ele tinha fé suficiente. Ele tinha tanta fé que ele deslocou do seu país tão distante para vir até Israel para receber a sua cura. E aqui também foi a mesma coisa. As pessoas souberam de Jesus, que Jesus estava na região de Decápolis, próximo ali a Gadara, aquela região toda onde compunha 10 cidades. Ficaram sabendo que Jesus estava ali, tiveram fé suficiente para trazer um homem até Jesus. Quando nós vamos até Jesus, não importa como ele vai fazer algo em nossas vidas. O importante é crer na sua palavra e confiar o bastante que o nosso milagre virá. Pense nisso. Que Deus em Cristo o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.